Lei Complementar número 19/2012, de 14 de agosto de 2012, dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e dá outras providências. A Câmara Municipal de Coqueiral, Estado de Minas Gerais, aprova e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei. Título 1. Das disposições preliminares. Artigo 1º. Esta lei complementar será denominada Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e estabelece o regime jurídico dos servidores públicos do município de Coqueiral, no âmbito de sua administração direta fundacional, no Poder Legislativo e administração indireta autárquica. Parágrafo 1º. O regime jurídico adotado pelo município de Coqueiral é o estatutário. Parágrafo 2º. Poderá o chefe do Poder Executivo Municipal, mediante lei complementar específica, adotar o regime da CLT para as funções que definir, mas o regime preferencial será sempre o do direito administrativo, aplicando-se aos servidores contratados temporariamente as regras do presente Estatuto. Artigo 2º. Para os efeitos desta lei complementar considera-se: inciso 1, adicional, vantagem pecuniária que a administração pública municipal concede ao servidor em razão do tempo de exercício ou em face da natureza peculiar da função, agregando-se à remuneração. Inciso 2, administração, cada órgão ou entidade onde estiver lotado o cargo do servidor. Inciso 3, administração pública municipal, a administração pública do município de Coqueiral, abrangendo sua administração direta, autárquica e fundacional. Inciso 4. Aposentadoria, ato pelo qual a administração pública municipal confere ao servidor público a dispensa do serviço ativo, a que estava sujeito, passando este a receber seus proventos de acordo com a sua contribuição previdenciária, conforme o direito que tem adquirido, ou em consonância com as normas do Regime Geral da Previdência Social, RGPS. Inciso 5. Áreas de atividade, centros de serviços especializados que compõem as unidades administrativas da administração direta, das autarquias e das fundações públicas municipais. Inciso 6. Atividades e operações insalubres, serviços que por sua própria natureza, condições ou métodos de trabalho, expõem direta e permanentemente os servidores a agentes físicos, químicos ou biológicos nocivos à saúde, em razão da natureza e da intensidade dos mesmos agentes e do tempo de exposição aos seus efeitos. Inciso 7. Cargo público. É a unidade de competências atribuídas ao servidor e vinculadas aos órgãos previstos na estrutura administrativa, prevista em número determinado ou denominação específica, criado por lei e remunerado pelo erário, acessível a todos os brasileiros e aos estrangeiros, na forma da lei, da administração direta, das autarquias e das fundações municipais. Inciso 8. Carreira. O conjunto de cargos, do menor para o maior nível de classe, de maneira ascendente, pertencentes ao quadro único dos servidores públicos da administração direta, das autarquias e das fundações municipais. Inciso 9. Carreira do magistério. O conjunto de cargos de provimento efetivo do magistério previsto no plano de cargos e salários próprio, de mesma natureza de trabalho, escalonado segundo o nível de complexidade e o grau de responsabilidade, caracterizado pelo exercício de atividades do magistério na educação básica, que compreende a educação infantil e ensino fundamental, e a educação especial e educação de jovens e adultos. Inciso 10. Classe. O conjunto de cargos da mesma complexidade e ou especificações exigidas, de igual padrão de vencimentos. Inciso 11. Demissão. Ato de penalização pelo qual o servidor público é dispensado de suas funções, sendo desligado do quadro a que pertence. Inciso 12. Diária. Vantagem estipendiária paga ao servidor para cobertura das despesas de alimentação e pousada decorrentes do deslocamento do servidor, da sede do órgão ou entidade, a serviço. Inciso 13. Disponibilidade. Situação de afastamento do servidor do exercício de suas funções, pelo qual fica posto à margem, por tempo indeterminado, percebendo proventos proporcionais ao tempo de efetivo exercício no cargo, e podendo, a qualquer momento, ser chamado para o serviço ativo. Inciso 14. Entidade. A autarquia e a fundação pública, pessoas jurídicas de direito público integrantes da administração indireta do município. Inciso 15. Exercício, efetivo desempenho das atribuições do cargo ou função. Inciso 16. Exoneração. Desligamento do servidor do cargo que ocupa ou função que desempenha. Inciso 17. Gratificações. Vantagens pecuniárias atribuídas precariamente ao servidor que esteja prestando serviços comuns da função em condições anormais de segurança, salubridade ou onerosidade.
ou concedidas como ajuda ao servidor que apresente os encargos pessoais que a lei especifica. Inciso 18. Licença, afastamento autorizado do cargo durante certo período fixado ou determinado na autorização, com ou sem direito a perceber o pagamento da remuneração. Inciso 19. Lotação, número certo de servidores que podem ser classificados num órgão ou numa unidade administrativa. Inciso 20. Nomeação, ato pelo qual a administração pública municipal faz a designação da pessoa para que seja provida no exercício do cargo ou função pública. Inciso 21. Órgãos, centros de serviços complexos, formados por diversas unidades administrativas, responsáveis pelo exercício de funções típicas da administração direta. Inciso 22. Posse, ato pelo qual o servidor assume o cargo para o qual foi nomeado. Inciso 23. Progressão funcional, movimentação do servidor investido em cargo de provimento efetivo para nível superior da respectiva classe na tabela de vencimentos. Inciso 24. Promoção, ato pelo qual o servidor investido em cargo de provimento efetivo é elevado ao nível funcional imediatamente superior, dentro da respectiva classe. Inciso 25. Proventos, remuneração paga ao servidor municipal aposentado ou em disponibilidade. Inciso 26. Quadro, conjunto de carreiras, cargos isolados e funções gratificadas de um mesmo serviço, órgão ou poder. Inciso 27. Quadro do magistério, o conjunto de cargos de carreira de docentes e demais funções do magistério privativo da Secretaria Municipal de Educação. Inciso 28. Registro de frequência, procedimento pelo qual fica assinalado o comparecimento do servidor ao serviço, o horário de chegada e de saída ao trabalho, bem como de eventuais afastamentos no horário de expediente para resolver assunto de interesse próprio. Inciso 29. Remuneração, valor mensal pago ao servidor correspondente ao vencimento do cargo mais vantagens pecuniárias. Inciso 30. Serviço extraordinário, serviço cujo tempo de prestação, no dia, exceder a carga horária normal de trabalho definida para o cargo. Inciso 31. Serviço noturno, prestação de serviço entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia imediato, computando-se a hora noturna com o tempo de 52 minutos e 30 segundos. Inciso 32. Servidor público ou servidor, pessoa legalmente investida em cargo público de provimento efetivo ou em comissão, do município de Coqueiral. Inciso 33. Títulos, diplomas de graduação em nível superior, diplomas de doutor, de mestre, certificados de cursos de especialização, aperfeiçoamento e extensão e certificados de cursos sequenciais por campo de saber. Inciso 34. Unidades administrativas, centros de serviços que reúnem uma ou mais áreas de atividade, compõem os órgãos da administração direta, das autarquias e das fundações municipais. Inciso 35. Vacância, declaração oficial de que o cargo se encontra vago, a fim de que seja provido um novo titular. Inciso 36. Vantagens pecuniárias, acréscimos aos vencimentos constituídos em caráter definitivo, a título de adicional, ou em caráter transitório, a título de gratificação e indenização. Inciso 37. Vencimento, retribuição pecuniária mensal, fixada em lei, paga ao servidor em efetivo exercício do cargo ou função pública, correspondente ao nível em que o servidor estiver posicionado na tabela de vencimentos respectiva. Inciso 38. Complementação de benefícios, ao funcionário municipal, inscrito como contribuinte do IPSEM ou ICMS e que esteja em gozo de auxílio-doença ou aposentadoria será pago uma complementação no valor correspondente à diferença entre o valor recebido através destes órgãos previdenciários e o valor dos respectivos salários que os mesmos receberiam se ainda estivessem em atividades. Artigo 3º. É vedada a prestação de serviços gratuitos, salvo os casos previstos em lei. Artigo 4º. As funções de confiança, a serem exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, assim como os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei própria, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Título 2. Do ingresso. Capítulo 1. Dos requisitos de ingresso. Artigo 5º. São requisitos para o ingresso nos quadros de pessoal a que se refere este Estatuto. Inciso 1. A nacionalidade brasileira ou estrangeira na forma da lei. Inciso 2. O gozo dos direitos políticos. Inciso 3. Quitação com as obrigações militares e eleitorais. Inciso 4. O nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo.
Inciso 5. A idade mínima de 18 anos. Inciso 6. Aptidão física e mental adequada ao exercício do cargo. Inciso 7. A aprovação em concurso público, quando se tratar de nomeação para cargo efetivo. Inciso 8. Não ter sido demitido do serviço público por processo administrativo disciplinar que tenha dado causa nos últimos 5 anos. Inciso 9. Não estar aposentado pela administração pública por tempo de serviço, idade ou invalidez, exceto para cargos de confiança. Parágrafo único. A lei ou a resolução da Câmara podem estabelecer outros requisitos para o ingresso, em face da natureza das atribuições do cargo. Capítulo 2. Do concurso. Artigo 6º. O concurso público será de provas ou de provas e títulos de acordo com a habilitação exigida para o cargo. Parágrafo único. O concurso será de provas e títulos. Inciso 1. Para ingresso como servidor público. Inciso 2. Nos casos previstos em lei ou resolução da Câmara. Inciso 3. Quando o edital do concurso o exigir. Artigo 7º. O prazo de validade do concurso público será fixado no edital do concurso, não podendo ser superior a 2 anos. Parágrafo 1º. O prazo de validade do concurso, fixado no edital, poderá ser prorrogado por uma vez em igual período, se houver interesse do órgão ou entidade que o promover. Parágrafo 2º. Se o edital for omisso, o prazo de validade será de 2 anos, vedada a sua prorrogação. Artigo 8º. O concurso público credencia o aprovado à nomeação durante o prazo de sua validade ou eventual prorrogação, obedecida a ordem de classificação, computadas as vagas existentes na data do edital e as que decorrerem de vacância do cargo. Parágrafo único. Enquanto não se esgotar o prazo de validade do concurso, ou de sua eventual prorrogação, os aprovados estarão habilitados para assumir o cargo. Artigo 9º. O edital de concurso público, do qual se dará ampla divulgação, conterá os seguintes requisitos mínimos. Inciso 1. Prazo para inscrição não inferior a 15 dias contados de sua publicação oficial. Inciso 2. Requisitos para inscrição e condições para o provimento do cargo. Inciso 3. Tipo e conteúdo das provas e, se for o caso, a categoria dos títulos. Inciso 4. Forma de julgamento das provas e, se for o caso, dos títulos. Inciso 5. Critérios de aprovação e classificação. Inciso 6. Valor da taxa de inscrição, quando indispensável ao seu custeio. Inciso 7. Número de vagas e a denominação dos cargos. Inciso 8. Previsão para realização de prova oral ou entrevista, se for o caso. Inciso 9. Percentual de vagas para deficiente físico. Artigo 37, inciso 8 da Constituição Federal. Inciso 10. O prazo para recurso em todas as fases do certame. Parágrafo 1º. As alterações no edital implicam na reabertura do prazo de inscrição. Parágrafo 2º. O prazo para inscrição no concurso, se ainda não encerrado, pode ser prorrogado uma vez por igual período. Parágrafo 3º. O edital do concurso e o respectivo regulamento serão homologados pela autoridade do órgão que o promover. Artigo 10. Para coordenar todas as etapas do concurso público, inclusive proceder o julgamento de quaisquer recursos, o prefeito municipal designará comissão especial composta pelo secretário de administração, membro e presidente nato e mais 4 servidores municipais. Parágrafo único. A critério do chefe de cada poder, o concurso poderá ser organizado, executado e julgado por empresa especializada na área. Artigo 11. O concurso será homologado pela autoridade competente do órgão que o promover e publicado o seu resultado. Título 3. Do provimento e do exercício. Capítulo único. Do provimento. Seção 1. Das disposições gerais. Artigo 12. O provimento dos cargos públicos far-se-á por ato da autoridade competente de cada poder, autarquia ou fundação, instituída e mantida pelo município. Artigo 13. São formas de provimento de cargo público. Inciso 1. A nomeação. Inciso 2. O aproveitamento. Inciso 3. A reintegração. Inciso 4. A recondução. Inciso 5. A reversão. Inciso 6. A readaptação. Parágrafo único. A investidura do servidor em cargo em comissão ou função de confiança far-se-á mediante designação pela autoridade competente. Seção 2. Da nomeação e da posse. Artigo 14. Nomeação é o ato pelo qual é atribuído a uma pessoa cargo efetivo de nível inicial de carreira ou cargo em comissão. Artigo 15. Posse é a aceitação expressa do cargo identificado no ato de nomeação, com o compromisso de bem servir, formalizada com a assinatura do termo pela autoridade competente e pelo empossado. Parágrafo 1º. O prazo para a posse é de 30 dias contados.
Inciso 1, da data de publicação do ato de nomeação. Inciso 2, do término da licença ou afastamento. Parágrafo 2º. Se a posse não ocorrer no prazo legal, o ato de nomeação será tornado sem efeito e, sendo o caso, nomeado imediatamente o próximo classificado no concurso. Parágrafo 3º. A requerimento do servidor, o prazo para a posse poderá ser prorrogado por mais 15 dias. Artigo 16. A posse depende da apresentação pelo empossado de: inciso 1, prova de aptidão física e mental para o exercício do cargo, constante de atestado médico oficial. Inciso 2, declaração de bens que constituem seu patrimônio. Inciso 3, declaração que a posse do cargo não implica em acumulação proibida de cargo, emprego ou função pública. Inciso 4, outros documentos necessários ao ingresso no serviço público municipal. Artigo 17. São competentes para dar posse. Inciso 1. O prefeito municipal aos servidores do Poder Executivo. Inciso 2. O presidente da Câmara aos servidores do Poder Legislativo. Inciso 3. O dirigente superior aos servidores das fundações públicas instituídas e mantidas pelo município. Inciso 4. O administrador, aos servidores das autarquias. Seção 3. Do aproveitamento. Artigo 18. Aproveitamento é o ato de investidura em cargo de provimento efetivo de servidor colocado em disponibilidade. Parágrafo 1º. O aproveitamento dar-se-á em cargo da mesma classe e na mesma referência da investidura antecedente ou, se extinta a classe, em cargo de natureza e vencimento semelhantes, de classe compatível com a anterior. Parágrafo 2º. Havendo mais de um servidor em condições de ser aproveitado para o cargo vago, terá preferência o que estiver há mais tempo em disponibilidade e, no caso de empate, o servidor que nessa ordem. Inciso 1. Possuir mais tempo de efetivo exercício, como servidor público da administração pública municipal. Inciso 2. Possuir maior nível de escolaridade. Inciso 3. For casado e tiver maior número de filhos. Inciso 4. For escolhido mediante sorteio. Parágrafo 3º. Será tornado sem efeito o ato de aproveitamento e cassada a disponibilidade do servidor que, publicado o ato, não tomar posse ou não entrar em exercício nos prazos previstos para nomeação, salvo em caso de invalidez ou de doença comprovada por perícia médica oficial. Parágrafo 4º. A posse decorrente do aproveitamento dependerá de comprovação da capacidade física e mental do servidor por perícia médica oficial. Parágrafo 5º. O servidor em disponibilidade julgado incapaz será encaminhado ao INSS para aposentadoria pelo regime geral da Previdência Social. Seção 4. Da reintegração. Artigo 19. Reintegração é o reingresso no serviço público municipal de servidor cuja demissão tenha sido invalidada por sentença judicial, com todos os direitos do cargo como se em efetivo exercício estivera. Parágrafo 1º. O servidor reintegrado será ressarcido da remuneração do cargo deixada de perceber durante o período de afastamento. Parágrafo 2º. A reintegração far-se-á no mesmo cargo, no cargo correlato ao de investidura do servidor em caso de implantação de novo plano de carreira, ou, se extinto o cargo, em outro de mesmo nível e remuneração. Parágrafo 3º. Estando provido o cargo em que o servidor reintegrado deva ser empossado, o eventual ocupante da vaga, se estável, será reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Seção 5. Da recondução. Artigo 20. Recondução é o ato de reinvestidura do servidor no cargo que provera anteriormente, decorrente da reintegração de outro servidor no cargo ocupado pelo reconduzido. Parágrafo único. Para que se processe a recondução, será igualmente reconduzido à posição anterior na carreira o atual titular do cargo, sem direito à indenização, sujeitando-se a ser aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Seção 6. Da reversão. Artigo 21. Reversão é o ato que determina o reingresso no serviço público de servidor aposentado, quando insubsistentes os motivos da aposentadoria. Artigo 22. A reversão far-se-á. Inciso 1. Para o mesmo cargo, ou, inciso 2. Para cargo correlato ao em que o servidor for aposentado, sem perda de remuneração, no caso da implantação de novo plano de carreira, ou, inciso 3. Em outro cargo de mesmo nível, respeitada a habilitação, se extinto aquele em que se der a investidura do servidor. Seção 7. Da readaptação. Artigo 23. Readaptação é o deslocamento do servidor para exercer atribuições a fins pertinentes a outro cargo, de grau de complexidade,
especialização e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, comprovada em inspeção e perícia do INSS. Parágrafo 1º. Se julgado incapaz para o serviço público, o servidor readaptado será aposentado conforme regras do Regime Geral da Previdência Social, RGPS. Parágrafo 2º. Recuperado da sua limitação, o servidor retornará ao exercício das atribuições inerentes ao cargo em que está investido. Título 4. Das mutações funcionais. Capítulo 1. Seção 1. Da disponibilidade. Artigo 24. Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo. Parágrafo único. O servidor em disponibilidade poderá ser aposentado, com remuneração proporcional ao tempo de serviço na forma da lei. Seção 2. Da substituição. Artigo 25. O servidor investido em cargo comissionado ou função gratificada poderá ter substituto designado pelo chefe do Poder Executivo Municipal ou titular das autarquias ou de fundações municipais. Parágrafo 1º. O substituto assumirá automática e cumulativamente sem prejuízo do cargo que ocupa o exercício do cargo comissionado ou função gratificada nos afastamentos ou impedimentos legais ou regulamentares do titular. Parágrafo 2º. O substituto fará jus à retribuição pelo exercício do cargo comissionado ou função gratificada, nos casos dos afastamentos ou impedimentos legais do titular, superiores a 15 dias consecutivos, pagos na proporção dos dias de efetiva substituição. Artigo 26. Em caso excepcional, o titular de cargo comissionado ou função gratificada poderá ser designado interinamente para exercer, de forma cumulativa e em substituição, outro cargo comissionado ou função gratificada até que se verifique a nomeação ou designação do titular, percebendo no período a remuneração a que fizer jus da sua escolha e correspondente a apenas um dos cargos comissionados ou funções gratificadas exercidos. Seção 3. Da remoção. Artigo 27. Remoção é o ato pelo qual, dentro do mesmo quadro, se desloca ou se afasta o servidor de uma área de atividade ou unidade administrativa ou de um órgão para outro. Parágrafo 1º. A remoção poderá ocorrer. Inciso 1. A pedido, desde que respeitada a conveniência administrativa e a lotação de destino. Inciso 2. De ofício por necessidade da administração. Inciso 3. Por permuta precedida de requerimento dos servidores interessados, de cargos idênticos e que não estejam em processo de readaptação. Parágrafo 2º. A escolha do servidor a ser removido de ofício recairá de preferência sobre. Inciso 1. O que manifestar interesse na remoção. Inciso 2. O de residência mais próxima e de fácil acesso à unidade administrativa para onde haverá remoção. Inciso 3. O de menor tempo de serviço. Inciso 4. O menos idoso. Parágrafo 3º. A remoção de ofício dependerá de prévia justificativa da autoridade competente, que caracterize a desnecessidade do serviço prestado pelo servidor na área de atividade de sua lotação, exceto se recomendada em processo disciplinar. Parágrafo 4º. Poderá haver remoção a pedido para outra área de atividade, por motivo de saúde do servidor, do cônjuge, companheiro de mais de 5 anos ou dependente, condicionada à comprovação da necessidade por junta médica oficial. Seção 4. Da redistribuição. Artigo 28. Redistribuição é o deslocamento do servidor, com o respectivo cargo, para o quadro de pessoal de outro órgão ou unidade administrativa, observados os seguintes preceitos. Inciso 1. Interesse da administração. Inciso 2. Equivalência de vencimentos. Inciso 3. Manutenção da essência das atribuições do cargo. Inciso 4. Vinculação entre os graus de responsabilidade e complexidade das atividades. Inciso 5. Mesmo nível de escolaridade, especialidade ou habilitação profissional. Inciso 6. Compatibilidade entre as atribuições do cargo e as finalidades institucionais do órgão ou entidade. Parágrafo 1º. A redistribuição ocorrerá de ofício para ajustamento de lotação e da força de trabalho às necessidades dos serviços, podendo-se dar também nos casos de reorganização, extinção ou criação de órgão ou entidade. Parágrafo 2º. Nos casos de reorganização ou extinção de órgão ou entidade, extinto o cargo ou a sua desnecessidade no órgão ou entidade, o servidor estável que não for redistribuído será colocado em disponibilidade, até seu aproveitamento na forma do artigo 30. Capítulo 2. Do exercício. Artigo 29.
Exercício é o desempenho das atribuições do cargo. Parágrafo único. O início, a interrupção e o reinício do exercício serão registrados nos assentamentos funcionais do servidor. Artigo 30. É de 30 dias o prazo para o servidor entrar em exercício, contado da data do ato administrativo de provimento. Parágrafo único. Será exonerado o servidor que não entrar em exercício nesse prazo. Artigo 31. A promoção não interrompe o exercício, que é contado, no novo posicionamento da carreira, a partir da data de publicação do respectivo ato. Artigo 32. São considerados como de efetivo exercício os afastamentos em virtude de: inciso 1. Desempenho de mandato eletivo municipal, estadual ou federal. Inciso 2. Convocação para o serviço militar. Inciso 3. Júri e outros serviços obrigatórios por lei. Inciso 4. Missão ou estudo fora do município, quando autorizada. Inciso 5. Férias. Inciso 6. Em virtude de processo disciplinar que não resulte penalidade. Inciso 7. Licença. A linha A. A gestante, a adotante e paternidade. A linha B. Para tratamento da própria saúde. A linha C. Para desempenho de mandato classista. A linha D. Por motivo de acidente de serviço ou de doença profissional. A linha E. Outros afastamentos previstos neste Estatuto. Parágrafo 1º. Para os efeitos deste considerar-se-á interrompido o efetivo exercício na ocorrência de: inciso 1. Faltas injustificadas. Inciso 2. Licença não remunerada. Inciso 3. Suspensão disciplinar. Inciso 4. Prisão administrativa ou decorrente de decisão judicial. Parágrafo 2º. O tempo de serviço do servidor nomeado para cargo comissionado no município e para o servidor cedido será contado para todos os efeitos, exceto para promoção funcional se a cessão se destinar a cargo comissionado em sociedades de economia mista e para a administração direta ou indireta de outros municípios, do Estado de Minas Gerais ou da União. Artigo 33. Os servidores cumprirão jornada de trabalho fixada no quadro de pessoal e/ou plano de carreira de sua categoria funcional em razão das atribuições pertinentes aos respectivos cargos, respeitada a duração máxima do trabalho semanal de 40 horas e observados os limites mínimos de 6 e máximo de 8 horas diárias, respectivamente. Parágrafo 1º. A jornada de trabalho poderá ser reduzida, a requerimento do servidor, com a proporcional redução da remuneração, sempre que essa medida for necessária para atendimento de necessidade de servidor estudante ou de outras situações especiais, observado o interesse do serviço público. Parágrafo 2º. Além do cumprimento da carga horária normal, o servidor pode ser convocado sempre que houver interesse da administração. Artigo 34. O ocupante de cargo em comissão ou função de confiança submete-se a regime de integral dedicação ao serviço, podendo ser convocado sempre que houver interesse da administração, excluído o adicional pela prestação do serviço extraordinário.